estejam debaixo do teu sangue. Abençoamos ele, a sua família e que hoje tenhamos uma ministração poderosa. Oramos todos juntos, em nome de Jesus. Amém. Paz, igreja, você está feliz com Jesus? Amém, glória a Deus. É uma alegria poder conversar com você nessa manhã. Tenho uma novidade que eu quero trazer aqui para os irmãos. Eu peguei 2 exemplares ontem para ver como que ia ficar. É o livro que eu escrevi aqui com mais um grupo de educadores e pastores angolanos, Princípios de Vida para uma Vida de Sucesso. É um livro que você pode aplicar na escola, na sua empresa, você pode aplicar em qualquer lugar dentro da sua casa, porque são devocionais, são 80 devocionais. Se você está tendo dificuldade no dia a dia, saiba que meditar na Palavra de Deus e receber o depósito da Palavra de Deus vai fazer com que você e aqueles que você está ensinando tenham mudança de atitudes, mudança de hábitos, de comportamento. Então, se você é empresário e tem interesse que a tua empresa mude de direção, mude aquilo que está acontecendo lá no dia a dia, aplique esse material lá para os seus colaboradores, certamente vai fazer diferença na vida deles, na vida da sua empresa. Amém? Eu tenho que fazer por encomenda. Apesar que uma empresa, essa semana, lá do Brasil, falou: Cassiano, eu quero investir nesse material, comprou 100 exemplares, mas eu só consigo fazer a partir de 500 unidades, para fazer num preço bem bom, num preço legal. Nenhuma gráfica aí aceita menos do que 500. Então, eu conto com a sua oração, com a sua colaboração. A Maria Tereza depois pode pegar o seu nome, o seu contato. Se você se interessar e quiser, dar o seu nome para ela, o seu contato, que daí eu preciso receber antecipadamente. Eu não vou fugir, porque é longe, né? O Brasil está bem longe. Mas se você confiar e fizer o pagamento antecipado, eu vou fazer o pedido e na sequência eu vou dar o que você comprou. Tá certo? Amém? Se você crê, querido, que a palavra de Deus ela é a fonte para tudo que você precisa, ela é a fonte para a criação de filhos, ela é fonte para você conduzir a tua empresa, a palavra de Deus é a fonte para tudo, para o teu relacionamento conjugal, tudo que você necessita na sua vida está contido na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é extraordinária, ela é fora do comum. E quando nós entendemos o valor que tem a palavra de Deus, nós não ficamos um dia sequer distante dela. Um dia distante dela vai produzir em você um efeito ruim, que você não vai querer, que você vai buscá-la, vai atrás dela, eu quero me apossar de novo, eu quero ter relacionamento com a palavra de Deus, eu preciso de relação com a palavra de Deus. É o mês que nós estamos falando de avivamento, então a única forma de eu e você sermos avivados é o relacionamento com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a voz de Deus, para mim e para você. É a direção que nos guia, é a bússola que nos guia. Todas as vezes que nós tomarmos uma decisão, e não estivermos guiados pela palavra de Deus, pode saber que, na maioria das vezes, a tua decisão, a tua escolha vai ser errada. Ela não vai produzir bons frutos, porque você não se apossou da voz de Deus para a sua vida. O tema da minha conversa, da minha ministração nessa manhã, é o avivamento através da meditação. O avivamento através da meditação. Há um texto, eu quero ler 2 textos, Salmos capítulo 1, versículo 2, se você quiser anotar e depois ler em casa, fica à vontade. Diz assim: seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E Salmos capítulo 119, versículo 94 diz: salva-me, pois a ti pertenço, e busco os teus
preceitos. Queridos, o avivamento, ele ocorre de dentro para fora. É a transformação que se reflete na vida em ações. Avivamento é ações. É interessante que avivar significa preservar, manter vivo. Avivar é preservar, manter vivo. Eu e você, nós estamos vivendo essa vida terrena. Nós viemos de algum lugar, passamos por 9 meses numa vida que chamamos intrauterina. Você lembra desse período? Não, né? É um período de aperto, um período de algumas dificuldades, mas é um período muito importante de acolhimento, de relacionamento entre mãe e filho. É um período extraordinário ali dentro da placenta de muita proteção. Porém, você sai desse tempo, depois de 8, 9 meses, e você vem para essa vida terrena, aonde Deus começa a trabalhar na sua vida, Deus começa a agir através de você, você cria experiências, cria bagagem, você é educado, é formado, e é onde você precisa buscar avivamento todos os dias, porque você estando avivado, aqueles que estão ao seu redor receberão, beberão de você. Você estando cheio, estando animado, você anima aqueles que estão ao seu redor. Você estando desanimado, você já percebeu isso? Você desanima aqueles que estão ao seu redor. Então você estar avivado é muito importante para a tua jornada, para a tua caminhada cristã. E desse mundo, a Bíblia diz que nós não vamos levar nada. E nós vamos para um outro mundo, para um outro lugar. A gente ouve falar qual é o lugar, tem uma ideia de qual é o lugar, mas realmente nós não sabemos como que funciona. Não sabemos como é que funciona da onde nós viemos. Mais ou menos nós sabemos do período de 9 meses que nós ficamos aqui dentro, mas o que nós sabemos mesmo é o tempo que nós estamos aqui, respirando, vivos. E é esse tempo que nós precisamos estar avivados, apoiando aqueles que estão ao nosso redor, ministrando, ouvindo, percebendo as situações que chegam até nós. Muitas pessoas precisam da sua palavra de ânimo, muitas pessoas precisam, não é das suas palavras, mas de um abraço. Muitas pessoas não precisam nem da palavra, nem do abraço, mas precisam da semente financeira que Deus colocou na sua mão. Muitos não querem a tua semente financeira, mas querem a tua semente chamada tempo. Querem o seu tempo. Então, estarmos avivados é imprescindível para esses dias que nós estamos vivendo. A meditação cristã não está em nada relacionada às práticas orientais. Infelizmente, a igreja perdeu espaço para outras religiões, achando que a meditação não é mais nossa. Mas a meditação ela é judaica cristã, nasceu no berço cristão. A meditação, ela diz o mundo lá fora que nós devemos nos esvaziar por completo. Mas a meditação judaica cristã devemos nos encher por completo, para dar aquilo que nós estamos cheios, para oferecer parte, compartilhar daquilo que nós temos. A meditação cristã é nos encher e não nos esvaziar. Ela se baseia em encher daquilo que está na Bíblia, na palavra de Deus. Quando nós falamos de avivar tem a ver com corrigir, tem a ver com purificar, tem a ver com libertar. Avivamento é tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso. Avivamento é despertar para a vida. Você tem agradecido a Deus quando você acorda e abre os olhos? Você tem parado e ouvido o som
do vento lá fora, dos pássaros cantando. Sabe por que você não tem ouvido isso? Porque a rotina da vida tem sido desgastante. E a rotina da vida tem nos impedido de meditar. A rotina da vida tem nos impedido de encher. E o mundo que está lá fora, que precisa de nós, não está sendo preenchido, porque nós não estamos olhando as coisas maravilhosas, pequenas e muito significativas, só que deixa de ser significativa por causa da nossa correria. Deixa de ser significativo porque o estresse do presente nos impede de abrir os nossos ouvidos para esses detalhes que são importantes. Essa semana nós tivemos uma caravana enorme vinda do Brasil. Pessoas que pararam uma semana toda da sua vida para ouvir a voz, o gemido daqueles que precisam. Pessoas que deixaram os seus negócios, que são muito importantes, mas que vieram para tratar de algo que é muito mais relevante, que é uma vida. Deus, quando deu o seu Filho, Ele deu por mim e por você. Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor. Ele trocou aquilo que Ele tinha de melhor, dizendo, você também é melhor tanto quanto. Nós não somos menos, somos tanto quanto. Ele pegou o Filho dele e fez uma troca por mim e por você. Cada vez que nós paramos para atender uma pessoa, para atender um indivíduo que necessita, nós estamos dando relevância àquele indivíduo, dizendo, assim como o Senhor se importou, eu também me importo. A meditação, ela nos faz observar atentamente aqueles que estão ao nosso redor. Por isso que eu entendo que a meditação é um avivamento. Avivamento, muitas vezes nós entendemos, infelizmente, né, que é simplesmente, não vou dizer simplesmente, me perdoe pelo simplesmente, mas pular, se doar, isso está certo, mas no íntimo, quando nós nos preenchemos, quando nós nos enchemos, nós precisamos nos esvaziar. Automaticamente, quando você se enche, você precisa esvaziar. E para quem que você vai esvaziar? Para todos aqueles que estão ao seu redor, que estão perto de você e que precisam de você. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 19, versículo 14, as palavras da minha boca e as meditações do meu coração, eu quero que eles sejam aceitáveis aos teus olhos, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Meditar é voltar-se para o centro. Atitudes não centradas é a falta de meditação. Muitas vezes temos atitudes no ímpeto, temos atitudes que quando a gente olha para trás, a gente percebe como que eu fiz isso, por que que eu fiz isso, aonde que eu estava com a cabeça em fazer isso, mas é porque faltou meditar. Meditar com certeza vai inibir de a gente tomar decisões esquisitas, erradas. Meditar é separar um tempo para a devoção. Meditar, a palavra meditar vem da raiz medicare. Meditare, medicare. Essa raiz medicare significa que meditar é remédio. Meditar é remédio. Vai produzir em mim, em você, saúde. Não é fantástico? Deus deu uma ferramenta para mim e para você, só que nós muitas vezes não usufruímos dessa ferramenta. É saúde para o quê? Saúde para o seu corpo, saúde para a sua alma, saúde para o seu físico. Deixamos de usufruir algo divino, que foi Deus que colocou para nós. Em Salmos capítulo 145, diz que todo ser vivo bendiga o seu Deus. Todo ser vivo bendiga o seu Deus. Meditar é fazer um julgamento sobre algo após um processo de pensamento.
Meditar é falar em tons baixos e silenciosos. É pensar naquilo que não existe, como se existisse. É imprimir vida para que aconteça. Isso é avivamento. Você está compreendendo, está entendendo essa palavra? Amém? O meu primeiro ponto, a visão gera vida e ação. A visão gera vida em ação. Em Gênesis capítulo 15, versículo 5 diz: então o levou fora. É Deus que está falando aqui. Então o levou fora. Levou quem? Abrão. E disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se podes contar. Deus aqui acaba sendo até uma piada, né? Conta as estrelas, que esquisito, como, né? E ainda ele volta, e se puderes contar, né? Se você conseguir, e disse-lhe: assim será a tua semente, assim será a tua descendência. Deus dá uma visão de futuro para Abraão. Interessante que Deus poderia ter falado com ele dentro da tenda, sim ou não? Deus pode falar em qualquer lugar, mas Deus pede para Abraão sair da tenda e diz: venha para fora e olhe as estrelas. É interessante que Deus é um excelente professor, sim ou não? O melhor de todos. E Ele não se contenta em dar a lição dentro da tenda. Ele diz para Abraão: venha para fora, olhe as estrelas, assim como é as estrelas, será a sua descendência. Ele tira Abraão de um lugar de aconchego. Família, na etimologia da palavra, é ao redor do fogo. Ele tira Abraão da onde ele tinha proteção, aonde ele tinha acolhimento, aonde ele tinha alimento, e traz para um lugar que Abraão não sabia. Ele diz: segue esse caminho, mas ele pergunta: qual o caminho? Segue o caminho que eu vou te mostrar. E pela fé Abraão segue o caminho. Pela fé esse homem faz algo que talvez eu e você não faríamos. E num determinado momento Deus tira ele da tenda e diz: a tua descendência. Ele dá uma visão, ele dá uma ideia de futuro. Ele coloca ele para fora e diz: contemple a minha glória. Ele faz ali Abraão meditar, ter um tempo de contemplação. Ele diz: erga a cabeça, e dessa forma, o que você está vendo aqui nos ares, assim será a tua descendência. E um pouquinho mais para frente no texto, se você ler, você vai ver que ele diz: como as estrelas dos céus e como a areia da praia. Sabe o que ele está dizendo ali, Abraão? Quando você abaixar a cabeça, quando você tiver problemas, dificuldade, você vai estar de cabeça baixa, mas a visão que eu tenho para você, ela continua. A visão que eu tenho para você, ela continua. Assim como as estrelas, olhar para cima é bom, é gostoso, é maravilhoso, mas muitas vezes eu e você vamos olhar para baixo. Muitas vezes eu e você vamos desanimar. Muitas vezes nós vamos ter dificuldades e barreiras na vida que vai fazer a gente abaixar, mas Deus vai estar lembrando do futuro que Ele tem a respeito da sua vida. Ele vai lembrar você assim como Ele lembrou Abraão. Ó Abraão, não é só como as estrelas, mas é como a areia do mar, assim também será a tua descendência. De cabeça erguida você tem um futuro, mas de cabeça abaixada eu também quero dizer que você tem um futuro. Queridos, é maravilhoso servir a esse Deus que caminha conosco nas dificuldades, nas tribulações, nos problemas. Não é um Deus somente do sucesso, da alegria, mas é um Deus que está do nosso lado, nas nossas limitações. Deus, Ele utiliza um método de ensino que é concreto e comparativo, para que Abraão pudesse contemplar uma possibilidade futura, através do ingrediente. Qual é o ingrediente que Deus usa aqui? Qual é o princípio que está aqui nessa conversa com Abraão? É o princípio da fé. O princípio da fé. Deus conecta
conecta os olhos de Abraão a uma imagem, dando maior clareza na comunicação que ele, Deus, quer falar à vida de Abraão. Meditar é refletir, é buscar ouvir a voz interior e considerar com atenção, com o objetivo de saciar a fome espiritual. Ao saciar a fome espiritual, eu afeto as minhas emoções e o meu físico. Estrelas mais areia, isso é concreto. Eu tenho certeza que Deus tem falado com você nesses dias. Qual é a visão que Deus tem colocado na sua vida? Qual é o caminho que Ele quer que você siga? Esteja atento, medite, contemple e perceba o que Deus tem para você, para a sua vida especificamente. Os caminhos de Abraão são bem-sucedidos, porque ele rumina o que Deus mostrou para ele todos os dias. Estando de cabeça erguida ou de cabeça abaixada, Abraão rumina, e ruminar é meditar. Meditar. Todos os dias Abraão acorda, levanta da sua cama, e ele está avivado por aquilo que Deus falou com ele, pela palavra de Deus que está viva na vida dele. Cada dia em que ele põe o pé na areia e cada noite que ele olha para as estrelas, Abraão lembra da promessa, e isso gera vida e gera ação, avivamento. Avivamento é vida, avivamento é ação. Amém? Glória a Deus. O segundo ponto que eu quero conversar é pensamentos curados. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim: tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha o que o texto sagrado está dizendo para mim e para você. A forma de gerar cura. O item 2 é pensamentos curados. A forma de gerar cura, de gerar vida, é nós termos os pensamentos que estão colocados aqui na palavra de Deus. Tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, tudo que é de boa fama, é nisso que você deve pensar. E é isso que vai produzir em você cura. Sempre que um pensamento passar pela minha mente, pela sua mente, você tem que verificar se esse pensamento é falso ou é verdadeiro. Sempre que um pensamento vier na sua mente, você precisa detectar. E quando que um pensamento é verdadeiro e quando que um pensamento é falso? Você lê o texto e você vai detectar certamente os pensamentos. Isso é verdadeiro? Se é verdadeiro, é nobre, é correto, é puro, é amável. Contra isso, o contrário disso, é um pensamento falso. Qual pensamento? Você já deve ter visto uma criança, ou seu filho mesmo, né? Na hora de dormir, quer que a gente acenda a luz. Ou já aconteceu com você, na minha infância, né? De acender, querer que acendesse a luz. Qual o pensamento que está vindo ali naquele momento? Pensamento de medo. Esse pensamento é de Deus? Não, não é de Deus. Quando a criança se olha no espelho e ela não gosta de alguma, ou nós mesmos olhamos no espelho e falamos de nós, e eu não gosto do que eu estou vendo ali no espelho. Esse é um pensamento de Deus? Não. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Como que eu vou olhar para mim no espelho e não vou me gostar? A autovalorização é um princípio muito importante para o cristão. Muito importante. Amar a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo. É muito importante. Então, quantos pensamentos falsos que vêm à nossa mente? Eu não posso impedir que o pensamento ruim venha na minha mente, mas eu posso impedir que ele permaneça nela.
Pensamento ruim talvez fique difícil eu bloquear, ele vai vir, ele vai chegar. O medo, a insegurança, a estima baixa, vai chegar. Mas o que eu não posso é deixar que esse pensamento permaneça. A permanência desse pensamento não vai produzir cura. Pelo contrário, vai trazer doença, vai trazer problemas para o meu espírito, para a minha alma, para o meu corpo. A meditação produz impactos, tanto impacto positivo quanto negativo. Se eu meditar naquilo que é positivo, vai produzir cura. Se eu meditar naquilo que é negativo, vai produzir doença. E eu quero dizer uma coisa para você, nós estamos meditando o dia inteiro, você sabia disso? Porque durante o dia os pensamentos estão aqui e nós podemos alimentá-los ou não. Eu e você, nós podemos alimentar os pensamentos, deixá-los maiores, e se forem ruins, se não forem aceitáveis, se forem prejudiciais, com a palavra de Deus em posse, no meu coração, eu tenho que tirá-los, rechaçá-los, jogar para fora, não aceitar, bloquear. É necessário vencermos primeiramente na mente. Mas para vencer na mente, eu preciso utilizar as armas corretas. Quais são as armas corretas? Qual é a arma principal do cristão? Sabe me dizer qual é a arma principal do cristão? A Bíblia, a palavra de Deus. Qual é a arma principal do cristão? A oração, o jejum, o louvor, a adoração. Essa é a arma principal do cristão. Aqui foi falado, mais de 100 pedidos já foram respondidos. Mais de 100 pedidos. É porque nós estamos usando a arma correta. E quando nós usamos a arma correta, não tem como dar errado. Não tem como não termos vitória. Não tem como o caminho não se abrir. Utilizando as armas corretas. A meditação, ela contribui para a qualidade de vida do ser humano. Ela ajuda a manter-nos vivos, nos avivando dia após dia, para que possamos avivar aqueles que estão ao nosso redor. A meditação cura os nossos pensamentos ruins. A meditação bíblica, ela cura aquilo que é ruim, que vem da internet, que vem da televisão, que vem das pessoas que não seguem a Deus. Terceiro ponto, pensamentos de vida. Eu e você precisamos ter pensamentos de vida. Em Deuteronômio capítulo 12, versículo 28, se você quiser abrir a palavra do Senhor. Pensamentos de vida. Diz assim a Bíblia: guarde e cumpra todas estas palavras que te ordeno. É isso aqui, guarde e cumpra todas estas palavras que estão na sua mão, que está com você. Guarde e cumpra, para que você seja bem-sucedido, você e teus filhos, e depois de ti e para sempre. Em João capítulo 6, versículo 63, você pode anotar e quiser ler depois, a palavra de Deus é espírito e vida. Amém? Há 4 tipos de pensamento que rondam a nossa mente. Os pensamentos, os meus próprios pensamentos, que nem sempre são bons, os meus próprios pensamentos. O pensamento do outro. O pensamento do outro ronda a minha vida. O pensamento do mundo. O mundo tem um pensamento. Eu tenho um pensamento, você tem um pensamento, o mundo lá fora tem um pensamento e ele quer embutir isso em nós a qualquer custo, a qualquer preço. O mundo chama eu e você de consumidores. E a gente acredita. E a gente acredita. Então o mundo está toda hora martelando ideias. O mundo martela ideias que são ideologias.
paradigmas, um modelo de cosmovisão. Como que eu enxergo? Como que eu enxergo as situações da vida? Com os meus pensamentos? Com o pensamento do outro? Com o pensamento do mundo? Ou numa ótica bíblica, de acordo com a visão de Deus? A meditação ajusta os meus pensamentos, que devido ao agito da vida cotidiana, estão produzindo um efeito, e muitas vezes não é um efeito bom. Como que eu tenho olhado para a minha vida? Como que eu tenho olhado para a vida das pessoas que estão ao meu redor? Como que eu tenho olhado para o meu casamento, para o meu trabalho? É difícil ir para o trabalho? É muito complicado trabalhar? Como eu tenho olhado? Com quais pensamentos? Como eu tenho olhado para as circunstâncias que eu estou vivendo nesse momento? Deus quer lutar as nossas causas, e para isso é necessário nós utilizarmos a palavra dele, que é a nossa arma. É interessante uma passagem, você vai lembrar com certeza, onde Pedro, o apóstolo Pedro, está junto com Jesus, e eles estão ali orando, aflitos numa situação complicada. Nem Pedro sabia ainda, mas Jesus estaria sendo preso nos próximos minutos. E Pedro quer impedir que isso aconteça. E nesse impedimento, Pedro pega aquilo que ele tinha habilidade. Pedro saca daquilo que ele conhecia. Ele tira a espada e tenta acertar o soldado que veio contra a vida deles e queria prender Jesus. Naquele momento, ele erra a cabeça do soldado, ele tentou mirar na cabeça, acertou a cabeça, mas tirou a orelha. E Jesus, vendo aquela situação, pega a orelha de novo e coloca no lugar, faz uma cura extraordinária em segundos. Acho que nem o soldado percebe aquela situação. Mas Pedro, naquele momento, ele acha que está usando a melhor arma que ele tinha. Muitas vezes eu e você, no nosso dia a dia, nós estamos usando armas humanas para combater situações que são espirituais. E não está dando certo. Nós estamos machucando as pessoas, nós estamos, sem querer, com palavras mesmo, agredindo e querendo sair daquelas circunstâncias, mas com a arma errada. Com a arma errada. Jesus mostra para Pedro ali que não era com espada que eles iriam vencer aquela luta. E é interessante que, um pouquinho mais para frente, em Efésios 6,17, diz que a espada que nós devemos usar é a palavra de Deus. Nossa batalha não é contra, Nossa batalha não é contra a carne ou sangue. Nossa batalha contra o mal que vem primeiramente através dos pensamentos, que viram sentimentos e que na sequência viram atitudes e ações, devem ser com a palavra de Deus. Eu vou repetir, primeiro vem pensamentos e enche a nossa mente, a nossa cabeça. Esses pensamentos viram sentimentos. Esses sentimentos na nossa alma muitas vezes atrapalham, querem nos destruir e logo em seguida vêm as ações, as atitudes. A espada física de Pedro cortava a carne. A espada espiritual, a Bíblia, ela entra profundamente nas nossas vidas, nas nossas emoções e desenvolve o nosso espírito, alimenta o nosso espírito, abastece a nossa alma e enche o nosso corpo, para que a gente seja avivado e transfira isso para os outros. Amém? Você está recebendo essa palavra? Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz, eu quero concluir, toda a Escritura é inspirada por Deus, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Preparado para toda obra. Em Lucas, capítulo 11, versículo 28, diz, Jesus disse, não foi
qualquer pessoa, Jesus disse: felizes os que ouvem a palavra de Deus e as observam. O sucesso na vida, na nossa vida, na minha vida, na sua vida, está sujeito a ouvirmos e observarmos a palavra de Deus. O sucesso é viver biblicamente, compreendendo o nosso papel na história. Assim como Abraão teve uma interferência divina de Deus. Deus mostrou para ele: olhe para as estrelas, olhe para o chão. Quando você estiver numa situação difícil, complicada, você vai esmorecer, mas você continue olhando dessa forma, assim como as estrelas, assim como a areia do mar. É esse futuro que eu tenho para você. Isso é sucesso. E nós só alcançamos esse sucesso se nós observarmos a palavra de Deus. É observando a palavra de Deus que nós temos êxito. E o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Meditar, o que é? O que significa meditar? É o devocional. Por isso que hoje foi bem propício ao convite do pastor, sem ele saber. Esse aqui é um livro de devocional, de estimular você todo dia a ter um tempo de 10 a 15 minutos. A buscar o quê? A buscar avivar-se, a encher-se, para que você possa avivar aqueles que estão ao seu redor. Esse que é o objetivo de você fazer devocional. Se encher para se esvaziar. Se encher para se esvaziar. Quem que está se relacionando com você? O seu cônjuge, a sua esposa, os seus filhos, os seus alunos, o seu empregador. Quem que se relaciona? Se você não estiver cheio, e cheio da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus, não tem como você entregar uma resposta adequada, uma resposta viva, uma resposta que valha a pena. É muito importante nós cuidarmos do nosso dia a dia, fazendo a devocional, para que a gente possa ter respostas para a nossa rotina do dia a dia. O devocional, ele muda o nosso estilo de vida. Praticar a meditação, a devocional, é dizer para mim mesmo: eu não consigo sozinho. Você consegue sozinho? Quando você faz a devocional, você está dizendo: eu preciso de um Deus que vai me preencher. Eu não consigo sozinho. O estilo de vida de aqueles que fazem a devocional bíblica é um estilo de vida bíblico, de mente transformada. O avivamento, ele traz para nós, para mim e para você, alinhamento na nossa vida. E em seguida temos ações efetivas. O avivamento na nossa vida, através da meditação, é quando os pensamentos são curados e trocados. O avivamento na minha e na sua vida é quando nós mudamos os nossos pensamentos que não eram de vida e agora passam a ser pensamentos de vida. Amém? Avivamento é compreender os 2 dias mais importantes da nossa vida. Sabe quais são os 2 dias mais importantes da nossa vida? O dia que você nasceu. Amém? E o segundo dia é quando você descobre o porquê você nasceu. O dia que você nasceu é muito importante. Mas o dia que você descobre o porquê nasceu, esse é extraordinário. E esse porquê é só Deus que pode te dar. É só Deus. Muitos têm muito dinheiro, muitos têm muitos bens, muitas pessoas têm muito de tudo, mas não entendeu o propósito da vida. E quando você entende o propósito da vida, não importa os bens, não importa o dinheiro, porque viver o propósito é mais importante do que os bens, do que o dinheiro. Amém? Eu quero incentivar você a você buscar avivamento na palavra de Deus, para que você primariamente, você seja preenchido, seja cheio. E você sendo cheio, você vai transbordar e vai encher aqueles que estão ao seu redor. Lá na sua empresa, lá na sua casa, na sua família, lá na sua escola. É essa forma que Deus quer de mim e de você, o pleno avivamento, sermos cheios.
Você pode ficar em pé, por gentileza? Você recebeu essa palavra no seu espírito? Você foi preenchido com essa palavra? Eu quero dizer para você, as pessoas que não praticam a meditação, elas têm problemas graves de saúde. O nome é doenças psicossomáticas. Por que psicossomáticas? São doenças emocionais. E quando você busca ser preenchido com a palavra de Deus, não tem doença que fique. Não tem doença que fique. Eu quero orar por você ainda nessa manhã, encerrando essa palavra, esse culto, para que você receba esse avivamento todos os dias na sua vida. Você pode levantar a sua mão, por gentileza? Pai, obrigado